Shalom pessoal, Rabino Jacques, e esse vídeo aqui é uma reflexão sobre o massacre de Sabra e Shatila, que ocorreu em setembro de 82, como parte da Guerra Paz para Galileia, Shalom la Galil. E esse aqui é o meu comentário para a nossa aula, para o curso que chama, baseado naquele seriado israelense que chama Tekumá, a aula 16. Então, o exército de Israel é chamado Tzahal, Tzva Haganah Le'Israel, o exército para a defesa de Israel. E esse evento, essa guerra do Líbano, que foi chamada Paz para Galileia, é talvez o exemplo mais desastroso, mais infeliz da ação militar israelense no Oriente Médio. Israel basicamente invadiu o Líbano, vocês vão ver no vídeo, para tentar se desfazer da OLP, dos palestinos que tinham se refugiado lá, quando eles saíram fugidos da Jordânia depois do Setembro Negro. E eles causavam vários problemas lá, não só para Israel, mas especificamente para os libaneses. O Líbano é um país interessante porque eu creio que o único país no Oriente Médio que tem uma minoria cristã, que não era, cada vez é mais minoria, mas no princípio não era. E eles lutam pelo poder até hoje. E basicamente havia então os palestinos, os árabes, as várias milícias xiitas, inclusive os xiitas, e o que chamam as falanges, que eram grupos cristãos. Curiosamente, eu lembro bem, porque eu estou ficando velho, eu tinha então 15, 16 anos, quando houve a invasão do Líbano, e quando começou. Eu lembro minha professora de bendita memória, Miriam Smollett, falando sobre esse evento e como ela era a favor dele, quando Israel invadiu o Líbano, porque, como vocês vão ver, os palestinos atacavam o norte de Israel do sul do Líbano. E no processo de invadir o Líbano, o ministro da Defesa naquele então era Ariel Sharon, e ele... a ideia não era só se livrar dos palestinos, mas tentar criar um novo governo no Líbano, um governo com os cristãos, com as falanges, e de fato eles conseguiram, porque acabaram elegendo Gamiel como presidente. O problema, infelizmente para esse sujeito, é que 3 semanas depois de eleito, os muçulmanos explodiram o quartel-general deles e ele morreu. Aí, como vingança, eu creio, os cristãos das falanges atacaram 2 campos de refugiados que chamavam Sabra e Shatila. Esses foram 2 dias, 16 a 18 de setembro de 82. Curiosamente, normalmente eu lembro de todos esses eventos, eu lembro. A minha família tem loja ainda no Brás, onde ao nosso redor havia muitos muçulmanos, muitos cristãos libaneses, pessoas que estão envolvidas, pelo menos tinham família lá dos 2 lados. Talvez não necessariamente em Sabra e Shatila, mas na região. E em 2 dias, essas falanges, esses grupos, essas milícias cristãos mataram, depende de quem você pergunta, entre 700 e 3.500 pessoas. Até aí, infelizmente, é normal no mundo, naquela parte do mundo. O que é problemático é que eles fizeram esse massacre enquanto o exército de Israel estava do lado, ao redor do campo, e não fizeram nada. Mas basicamente como quando os russos se sentaram para ver Varsóvia ser destruída, né, e não fizeram nada. Provando que há vários tipos de pecados, né? Pecados por comissão, quando você faz alguma coisa, e pecados por omissão, quando você deixa de fazer quando você poderia ter feito. E esse evento de Sabra e Shatila
e depois, a subsequente 2 anos que Israel ficou controlando o sul do Líbano, foi horrível para Israel, foi desmoralizante, perderam muitos soldados, e é uma coisa que não é na essência do que Israel é, né? Ou seja, o mito sionista é que os judeus são sempre bons, os árabes são sempre ruins. Claramente isso não é verdade, e o Sabra e Shatila provou isso. A invasão do Líbano, não a invasão, né? Ter ficado em controle do Líbano provou isso. E eu acho que a invasão, livrar, talvez teria sido bom. De fato, eles ganharam no sentido que eles conseguiram expulsar os palestinos. Eles acabaram a maioria indo para a Tunísia, mas para outros lugares. Mas a conquista, né, o controle de uma área que não era Israel, foi muito problemático, criou muito conflito em Israel. E realmente assim é uma mancha na reputação de Israel, né, do sionismo, que gosta de pensar sobre si mesmo como um exército ético-moral, quando fica evidente que não há exército conquistador ético e moral. Não há exército ético e moral. A natureza do que um exército faz é imoral, na minha opinião. Eu, um sujeito que trabalhei muito duro para escapar de entrar no exército no Brasil, com orgulho. Então, o que é, porém, importante, o que eu penso, né, sobre Sabra e Shatila, que o vídeo do Tecumá, número 16, não diz, é o seguinte: o evento de Sabra e Shatila é uma separação, um partir das águas para um antissemitismo muito maior, muito mais forte no mundo, especificamente na Europa. Por quê? Porque é assim, nós estamos então, né, em 1982, já um pouco mais distante da guerra, quase 40 anos depois da guerra, mas até aquele então, na Europa havia 2 facções, ainda hoje, né, a direita e a esquerda. A direita sempre foi antissemita, por óbvias razões. A direita tem toda a razão de ser antissemita. Se eu fosse da direita europeia, eu seria antissemita também, porque a presença do judeu no meio deles é uma prova vivente do mal que a direita pode causar. Ou seja, um judeu faz você pensar no Holocausto. O Holocausto é claramente o resultado das políticas de direita, das ideias da direita levadas ao extremo. Então, é óbvio que a direita seja antissemita. Você pode culpá-los por ser da direita, mas você não pode culpá-los por ser antissemita, porque é o óbvio. A esquerda, porém, não era. E a esquerda acabava... ela não era antissemita e, portanto, a direita não podia ser tão antissemita quanto ela queria, porque a esquerda não deixava. Porém, a esquerda tem um outro erro, que é talvez pior que o da direita. A esquerda sempre fica do lado do mais fraco, mesmo quando o mais fraco está errado, que claramente é o caso dos palestinos. Em geral, né? Não em todos os casos, mas eu, apesar de não me definir necessariamente como sionista, olhando a situação do Oriente Médio, eu acho que se os dois estão errados, mas se tem alguém que está mais errado, são os palestinos. Mas, ao mesmo tempo, eles são os mais fracos. E a esquerda, então, até aquele então, não tinha percebido que o poder estava com Israel. Sempre achava porque até aquele então Israel somente tinha se defendido. Nessa guerra do Líbano foi a primeira vez que Israel atacou. Foi também a primeira vez que Israel mostrou uma falta de caráter, né? Uma falha ética profunda, que foi esse massacre de Sabra e Shatila. Naquele então, a esquerda também virou basicamente antissemita, ou pelo menos deixou de defender os judeus, o que permitiu que a direita se exacerbasse, que ambos os lados se exacerbassem. Então, na minha opinião, se você for medir os eventos antissemitas na Europa, eles só começam de 82, no começo dos anos 80 para cá. Antes havia muito pouco, e o motivo é esse. Basicamente só isso. Se tem alguma pergunta, coloquem aqui nesse vídeo, senão a gente conversa depois. Shalom.